Santa Casa e você. Apoio Crismed, compromisso com a saúde. Biomega, medicina diagnóstica. Olá, telespectador, olá, telespectadora, está no ar Santa Casa e Você, o programa que fala do melhor e maior hospital do nosso litoral. No programa de hoje, aproveitamos o mês de setembro, temos o Setembro Amarelo, um mês dedicado a gente falar sobre saúde mental, suicídio, que é um tema, um tabu, não se falava muito nisso até pouco tempo, mas falamos agora, principalmente para dar uma palavra de ajuda para quem está precisando dessa ajuda e para a gente, numa conversa franca aqui com a nossa convidada de hoje, que eu já vou apresentar, termos um caminho para orientar pessoas que possam estar passando por alguma dificuldade psicológica e o objetivo é sempre ajudar. Nossa convidada de hoje é a coordenadora do setor de psicologia da Santa Casa, Rita Russo. Psicóloga Rita Russo. Tudo bem, Rita? Tudo bem, você? Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. E a minha primeira pergunta é isso mesmo? Não se falava tanto em suicídio no passado e hoje se fala mais? É importante se falar sobre esse tema, Rita? É verdade, né? Antigamente, isso é uma coisa que acontece assim desde o começo da humanidade. Sempre teve essas questões psiquiátricas, só que antes existia um tabu, ainda existe um pouco isso, né? Mas hoje, graças a Deus, a gente consegue, a mídia ajuda muito essa parte de disseminar as coisas que são boas que a gente precisa ficar sabendo sobre a nossa saúde mental. Né? Hoje em dia está difícil a gente conseguir ter saúde mental, né? Dar conta de tantas expectativas, de tantas coisas, passar por tantos desafios, né? Então, realmente, hoje a gente consegue falar muito mais sobre isso abertamente do que antes. Sempre isso foi um tabu, era um assunto velado, era alguma coisa meio que, né, como a morte. As pessoas estão conversando sobre a morte, que é um tema que faz tempo da nossa, que faz parte da nossa existência, e sempre chega alguém e fala, vamos mudar de assunto. Isso daí tá pesado demais, né? Então, de repente, falar também daquilo que incomoda, né? Principalmente por parte das famílias que às vezes não têm o manejo disso, fica pesado e as pessoas procuram esconder um pouco mais. Então, eu acho que essa possibilidade que a gente tem de estar conversando sobre isso é fantástica. Existem sinais que as famílias, que as pessoas próximas de uma pessoa com tendência ao suicídio possam identificar? E antes dessa pergunta, existe um perfil da pessoa que eventualmente possa buscar tirar a própria vida? Sim, olha, o perfil é geralmente aquelas pessoas que se sentem fracassadas, que têm baixa autoestima, aquelas com uma tendência negativista muito grande, aquelas pessoas que têm uma visão de vida um pouco distorcida, de que nada vai dar certo, de que tudo é muito difícil, tudo é muito pesado. Então existe um perfil, sim, né, daquelas pessoas que têm dificuldade, por exemplo, de lidar com o não. Elas têm baixa tolerância à frustração. Então são pessoas que estão sempre na retaguarda, são pessoas que tem muita dificuldade de enfrentamentos das coisas, né? Das coisas de vida, de situações, porque sofrimento faz parte da vida, né? E hoje as pessoas não querem sentir sofrimento, elas querem sempre ter uma saída para tudo, elas querem sempre dar conta de tudo, e na verdade não existe isso, né? É meio utópico a gente querer que tudo saia de acordo, porque a vida traz outras questões também. Então, as pessoas às vezes ficam nessa insegurança, nesse medo do novo, de aceitar esses novos desafios. Então tem um perfil, sim, também com uma tendência um pouco mais depressiva, um indivíduo mais ansioso. Então a gente já consegue dar uma olhadinha aí que tem um indivíduo que possa estar trazendo alguns sinais que a gente precisa ficar de olho.
Outra coisa que a gente observa é quando o indivíduo começa a ficar mais quieto, ele começa a ficar mais arredio, ele perde aquele gosto pela vida, sabe? Então, coisas que ele gostava de fazer, ele passa a já não ter interesse. Então, isso também altera sono, a parte de alimentação, a parte social vai ficando quase nula. Então, ele quer ficar no canto dele, ele quer ficar isolado, né? Então, depressivos, transtorno bipolar, todas essas características, elas são algo que predispõe ao suicídio, né? A tentativa. Essas pessoas, elas costumam eleger algum vilão que justifique essa atitude dele de se isolar, de não se comunicar com as pessoas, de deixar de fazer o que gosta. Olha, eu estou fazendo isso porque eu fui mal na escola, eu não gosto. A gente costuma ver, principalmente nos Estados Unidos, sim, jovens que pegam as armas e vão para as escolas e cometem essas barbaridades. Tem a ver isso? Eles costumam eleger alguém até para tirar um pouco da culpa de uma eventual situação mais radical? Eu acho que eles minimizam algumas coisas que eles próprios não enfrentam, né? A gente tem uma percepção nossa do que a gente pensa sobre a gente, sobre o mundo. E como eu estou frente ao mundo. Só que esse meu eu, né, ele vem assim com muitas expectativas dos outros. Então, eu fico sempre, vou ser aceito, faço parte, porque muitas vezes o jovem, ele não se sente engajado, ele não se sente parte da sociedade, né? E também a questão da família. Eu acho que é uma coisa super importante que a gente nunca pode deixar de falar. Então, ele pode, de repente, achar que a família é culpada, que os amigos não aceitam ele, mas, na verdade, ele tem lá os traços dele, que ele precisa aprender a expressar sentimentos, ele precisa aprender a falar sobre as emoções. A gente tem muita dificuldade. Às vezes, a gente pede para o paciente, né, vamos começar a identificar o que você sente. Muitas vezes, ele tem dificuldade de falar o que sente, né? Então, olha, como assim o que eu sinto? Você se sente triste na maioria das vezes? Ah, tristeza sim. Tem coisas que eles não sabem nomear. Então, muitas vezes o nosso trabalho, quando a gente está fazendo, né, toda essa parte de amparo às pessoas que ou fazem uso de substâncias ou têm aí outras questões psiquiátricas, outras doenças, a gente vai fazendo com que ele vá aprendendo a se conhecer e a reconhecer, ter consciência de que tem algumas fraquezas, que todos temos, e dar um novo sentido, um novo significado para isso. Essa questão passa, você falou do não e da família. O paciente volta, faz uma espécie de uma regressão, porque é no ambiente familiar, lá no comecinho da vida, na infância, que a família que tem que ajudar, a família tem que dizer não, porque educar também é dizer não. Sim. A criança aprender a conviver com o não, aprender a conviver, a esperar, a conviver com outras pessoas, saber compartilhar, saber esperar a sua vez, é dentro da infância e, consequentemente, do ambiente familiar, que vai se moldando essa personalidade para a gente, digamos assim, criar uma casca, uma armadura para enfrentar a vida, para enfrentar os nãos, os reveses, e aí poder aprender com isso e crescer? Sim, é assim, a família é o nosso primeiro ponto de apoio, o nosso ponto de partida, é onde a gente recebe aí os valores, né? Então, claro que isso vem desde a infância. Então, uma família que tem hábito de conversar, é uma família bem funcional, que tem papéis definidos, isso vai trazer mais segurança para o indivíduo, ele vai ter uma saúde emocional muito melhor, ele vai estar habituado a falar sobre o que sente. E também você, em contrapartida, espera que essa família tenha essa educação no sentido de falar não. Por quê? Né? Hoje a gente vê que tem muitos pais que falam, ah, não, a gente não fala não para ele não ficar nervoso, né? Porque depois ele começa a ter comportamentos aí mais agressivos. Não. A criança, ela precisa que alguém se interesse por ela, que a ouça, que a acolha,
né? Então é preciso sim que se ouça não, porque a vida vai dar nãos várias vezes. Então a família também, que não sabe se colocar, que não sabe dar esse norte, que não coloca alguns critérios no momento de educar, ela pode, sem querer, porque às vezes pode ser um processo inconsciente, né, tá levando essa criança, um futuro adolescente ou adulto, para uma situação aí de um perfil mais problemático emocionalmente falando. Você falou também do sentimento. Nessa família, o quão é importante a gente já ensinar para os filhos a manifestar o sentimento, principalmente os sentimentos bons. Porque antigamente, não tão antigamente, o homem, por exemplo, dizer para o pai, eu te amo, você não podia. Tem gente que não beijava o pai, né? Sim. Filhas não beijavam os pais. Havia esse distanciamento. E você tocou no assunto de perguntar o que as pessoas sentem, o que eles sentem na hora da conversa. Sim. É por aí, a gente tem que aprender a expressar e a incentivar isso nas crianças. Eu te amo, eu gosto de você, me desculpe, eu errei. Falar, pôr para fora. Com certeza absoluta. Hoje eu já acho bem bacana, porque tem algumas escolas que tem aí como uma das matérias dessa escola, sentimentos, né? Então a criança desde cedo, ela aprende a vivenciar. Ela identifica e vivencia isso. Ela sabe quando ela tá triste, ela sabe expressar quando ela tá feliz. A gente até percebe algumas crianças com um vocabulário bem mais rico, né? E é muito importante essa questão que você falou dos pais, de repente, também não se fazerem de super-heróis, tá? Eu acho que isso é uma questão que estimula, que incentiva a criança ainda mais a expressar o que sente. Porque o que a criança já percebe, né? Pai e mãe sabem tudo, eles não, né, são não infalíveis. são infalíveis, não tem erro ali com eles. E muitas vezes, se uma criança um dia vê um pai e uma mãe chorando e triste, é importante que, de uma forma mais assertiva possível, da forma mais adequada, à idade, ao entendimento da criança, que esses pais falem, hoje a mamãe está triste, hoje aconteceram coisas que a mamãe ficou chateada, mas é assim mesmo, a vida traz isso, mas daqui a pouco tudo fica bem. Então é muito importante que os pais também tenham essa troca com os filhos, né? Porque aí eles se habituam que o mundo dos adultos pode acontecer isso. A gente pode estar mal, que a gente pode não estar todo dia feliz. Então, acho que é um super hábito legal a família criar essa via de mão dupla, de poder falar sobre o que sente e a criança entender aquilo também, porque ela começa a se colocar no lugar do outro. Então é bem bacana famílias assim, que às vezes a gente atende, a gente vê a criança muito mais carinhosa. Mamãe, vai ficar tudo bem, de dar beijinho, né? Esses dias eu vi uma cena assim, vai passar, né? Da criança fazer o que a mãe fazia. Quando machucava, a mamãe dá um beijinho e passa. E você começar a perceber essa via de mão dupla, né? Que tanto a família quanto a criança começa a emitir comportamentos assim. E antes de eu chamar o intervalo, só finalizando, Rita, e a gente vai para o segundo bloco continuar esse papo muito agradável, a criança percebe que existem os problemas e que eles estão aí para serem resolvidos. O ser humano tem essa capacidade, né? E se todos juntos na família correrem para o mesmo lado, esse problema pode ser resolvido muito mais fácil. Sim, né? Com certeza. Santa Casa e você vai fazer um rápido intervalo, mas antes você vai ficar com um vídeo que vai mostrar um pouco desse trabalho de modernização do maior e melhor hospital do nosso litoral. Aqui na Santa Casa de Santos a gente encontra uma estrutura ideal, tanto em centro cirúrgico quanto UTI, para o tratamento dessas patologias. São patologias relativamente comuns e que muitas vezes passam desapercebido até que uma perda visual ou uma alteração de hormônio levem à tona a real patologia, né? A nossa estrutura de pós-operatório, inclusive na nossa UTI neurocirúrgica, é excelente para a recuperação rápida desses pacientes que retornam à sua vida normal num breve período de tempo. Santa Casa de Santos é pioneira da cirurgia da hipófise por via transnasal. Há mais de 20 anos, o grupo da cirurgia de cabeça e pescoço, reunido com o grupo da neurocirurgia, se dedicaram ao protocolo que é utilizado até hoje como marco, como padrão ouro de acesso aos tumores da região da hipófise e arredores pela via do nariz. Essa via
torna a cirurgia uma forma de melhor recuperação do paciente, menos dor, menos risco de sangramento e menos risco de lesão de estruturas adjacentes. Atualmente, a Santa Casa de Santos dispõe desse grupo, onde já realizou mais de 100 operações desse formato, estando muito bem preparada, com toda a condição técnica, com os melhores equipamentos, como neuronavegação, laser, entre outros, que propiciam uma cirurgia segura. Contem sempre conosco e com nossa experiência para melhor atender você. A vida é vulnerável. Por isso protegemos uns aos outros. Proteger é nosso instinto. A vida precisa de cuidados. Cuidados que começam na infância. Alguém para compreender suas necessidades. Para te apoiar mesmo quando o desafio é grande. Todos precisamos de auxílio em algum momento. Alguém para trazer conforto e demonstrar comprometimento com você a qualquer hora ou lugar. Air Liquide Healthcare. Protegemos vidas vulneráveis. A Center Limp Santos é especializada em soluções de higiene pessoal e limpeza profissional, atuando há mais de 37 anos em todo o litoral paulista, com os melhores produtos e marcas do mercado mundial, atendendo os setores de saúde, indústrias, hotelaria, escritórios, educação, entre outros, com o objetivo de atender o mercado de forma proativa e entregar uma solução completa em higiene pessoal e limpeza profissional. A Center Limp Santos conta com um time de profissionais altamente capacitados, apresentando o melhor e mais completo sistema de custo-benefício do mercado. Center Limp Santos, mudando a cultura, simplificando a limpeza. Já notou como as coisas passam rápido demais? E tudo bem, afinal evoluir é viver. E viver é ter saúde para sua família e amigos. E pensando nisso, o Plano Santa Casa Saúde oferece o que há de melhor e mais moderno para curtir a sua vida. Um plano completo que pensa na prevenção, que conta com o maior e mais completo hospital da região, além de uma clínica de especialidades com ampla rede médica. Faça seu plano de vida. Faça seu Plano Santa Casa Saúde. É comum pensar em doação de sangue apenas em momentos críticos, quando a necessidade é sentida por amigos ou familiares. E se você precisasse de sangue? Uma única doação pode salvar vidas e um simples gesto pode gerar milhões de sorrisos. Então, por que não transformar esse gesto em um hábito? Porque para quem doa, são alguns minutos e para quem recebe, é uma vida inteira. Procure o Banco de Sangue da Santa Casa de Santos e seja um doador. Doe sangue, doe vida, doe amor. Apoio Biomega. A Ativa Saúde é uma corretora conceito em administração de benefícios. Tem a missão de trazer as melhores soluções nos segmentos de saúde, seguros e benefícios em produtos individuais, familiares e empresariais, prestando o melhor atendimento, com transparência, respeito, dedicação e humanização. Avenida Senador Feijó, 686, loja 112 no Térreo. Telefone 3232-1666, WhatsApp 99121-9947 ou pelas nossas redes sociais. Ativa Saúde. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br.
A Santa Casa de Santos, o maior e mais completo hospital da região, foi reconhecido internacionalmente pela revista americana Newsweek como o melhor hospital da Baixada Santista e um dos 90 melhores do país, de acordo com a pesquisa Melhores Hospitais do Mundo de 2021. A família Santa Casa agradece o reconhecimento por todo o nosso trabalho. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Santa Casa e você já está de volta. No programa de hoje falamos sobre o Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção do suicídio e também para a gente entender melhor como é que funciona a nossa máquina, o nosso cérebro, o nosso psicológico. Para isso, recebemos aqui nos nossos estúdios a psicóloga coordenadora do Serviço de Psicologia da Santa Casa de Santos, Rita Russo. Rita, o nosso cérebro realmente é uma máquina que a gente ainda não descobriu todo o potencial dele. No começo da psicanálise, aí eu lembro do Freud, que é o mais famoso, ele começou a mergulhar na psique. O que é a psique? A psique é a nossa mente. Somos nós, seres humanos. Somos nós, seres humanos, como somos, né? Com as nossas qualidades, nossos defeitos, como é que a gente pensa, quais são as nossas defesas, né? Cada um tem o seu mecanismo. Então, a psique é que forma essa tua forma de pensar, de se colocar, né? De passar o que você é para as pessoas. A forma como você pensa e como você elabora as suas questões internas. A psique, poderíamos traduzir um pouco mais no popular, é a nossa personalidade psicológica. Isso, como é a nossa somos. mente, é o nosso perfil, é a forma nossa de pensar e se expressar para o mundo. Muitas religiões, aliás, muitas não, todas as religiões condenam o suicídio. Para uma pessoa chegar ao ponto de tirar a própria vida, é porque ela está muito desesperada, porque não é para tirar a vida, a pessoa precisa ter muita coragem, precisa querer muito aquilo, sim, porque ela vai morrer. O suicida, ele percebe isso, ele tem um valor à vida, ele tem um apego à vida, às coisas materiais, ou ele é desprovido desse tipo de sentimento? Na verdade, o que prevalece nele, né, é a ausência de estrutura que ele entenda que é importante para ele viver. Não tem significado de vida. É abstrato. Né? É abstrato. Né? Ele não tem objetivos definidos, né? Ele não tem um bom enfrentamento do que ele precisa galgar para chegar aos objetivos que ele almeja. Então, essa falta de caminhar, de ir para frente, de descobrir, dá um pouco de trabalho para a gente, né? Então, ele fica na retaguarda, tá? Ele prefere não ir, ele fica para trás e nisso ele vai se sentindo incapaz, ele vai se sentindo inseguro demais, ele vai se sentindo muito fragilizado e que vão gerando vários impeditivos aí para a vida, né? Para lidar com a vida. E como o psicólogo trabalha isso dentro desse quadro que você passou? O psicólogo vai ser aquele cara que vai incentivar sempre aquele paciente a ver o lado positivo da coisa. Como é que é esse trabalho de fazer com que essa pessoa descubra qualidades que ela é capaz, que ela pode vencer? Sim, o trabalho é de autoconhecimento, né? A gente vai tentar fazer com que ele comece a se olhar, a se perceber, a ele compreender que ele tem qualidades e defeitos como todo mundo e de que forma ele pode lidar com as questões que ele acha que são intransponíveis, que são tão difíceis, né? Então o trabalho que a gente vai fazer, eu acho que é muito em cima dele começar a entender como ele funciona, a forma como ele lida com as coisas, as fugas que ele tem, os mecanismos de fuga, a procrastinação, quando ele começa a ter algum tipo de problema, ele começa a empurrar com a barriga, a falta de enfrentamento, né? Então a gente vai fazendo um trabalho em conjunto para ele começar a identificar quais são as coisas que são mais fáceis e aquelas que são mais difíceis dele lidar, para que ele possa ter aí
né, um impulso para seguir em frente e ir aos poucos desmistificando algumas crenças que ele mesmo cria sobre ele, de não ser capaz, de não conseguir fazer tudo melhor, de não ser tão bom quanto todas as pessoas. Esse primeiro passo é descobrir que o problema está dentro dele e a solução também, e já é um primeiro passo quando ele procura ajuda, ou seja, quando ele procura o trabalho de um psicólogo para dar esse primeiro passo? Aí, com certeza, o fato de procurar ajuda, assim, é essencial. Por quê? Muitas vezes na vida a gente passa por situações que de primeiro momento a gente fala, nossa, eu tô num beco sem saída, né? Não vejo luz no final do túnel. E às vezes quando você está compartilhando isso com alguém que está de fora desse problema, a pessoa vai mostrando para você algumas nuances, né, de possibilidades. Olha, você já pensou nisso aqui? Você já viu que também você teve esses acertos? Então você vai fazendo com que a pessoa consiga ir balanceando um pouquinho. Olha, eu erro, mas eu também acerto. Eu tive situações em que não foram legais, mas também lembro daquelas que foram bacanas, que eu acertei. Então, aos poucos, você vai compreendendo, né, que a vida não é de todo bonita, colorida, né, que vão ter os percalços aí e que a gente vai conseguir lidar. E a ajuda do psicólogo é essencial para isso. Ele vai pensar e vai fazer um trabalho de ressignificação, que eu acho que esse é o trabalho bacana. Que se por muito tempo você pensou limitado, pensamentos permeados de crenças que te limitaram aí para frente, de repente vai surgindo possibilidades, né? Você vai dando novos sentidos, novos significados para alguma forma pensamento, e isso vai ficando um pouco mais suave, vai ficando um pouco mais leve, e isso vai fazendo com que você consiga ir lidando melhor com as dificuldades. Infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu queria uma última mensagem. Rita, é importante sempre pedir ajuda, né? Indispensável não ficar com nenhum sentimento guardado, conversar primeiro com a família e depois, se for o caso, pedir ajuda profissional. Perfeito. Então, assim, sempre a família tem que aprender a escutar, acolher, não criticar. A gente vê muita família, imagina, olha, essa vida foi ele que escolheu e tal. Não critica, escute, acolha, direcione, né? Fale, eu estou aqui, vamos conversar? Percebeu um comportamento diferente? Pergunte diretamente, eu tenho percebido você muito triste, eu tenho percebido você chorando, eu tenho percebido você diferente. Então, só de você saber que alguém está notando você, já é uma forma bastante interessante de acolhimento. Então, aproxime, não fique criticando, ouça e, claro, percebeu que tem alguma coisa que não está legal, procure ajuda. É importante procurar o psicólogo, o psiquiatra. Muitas vezes esse tratamento, né, ele precisa de fármacos, então o médico vai prescrever. Então um conjunto, né, da medicação, da psiquiatria, de estar passando regularmente as consultas, de tomar as medicações de uma forma correta, porque muitas vezes isso também acontece, né? Ele melhora, ele para a medicação e daqui a pouco ele volta com a crise de novo. Essencial. Rita, muito obrigado. Eu que agradeço. Antes da gente encerrar mais um VT mostrando essa transformação positiva do Hospital Santa Casa de Santos. Tchau! Nós recebemos aqui na Santa Casa de Santos o simulador de treinamento robótico. Esse simulador ele vai auxiliar os cirurgiões na etapa de treinamento para certificação. O cirurgião ele vai utilizar esse simulador por pelo menos aí de 20 a 30 horas. Depois desse tempo de treinamento, o cirurgião ele passa por um treinamento prático no sistema robótico e a gente agenda a certificação. Pós-certificação, esse cirurgião ele retorna para o hospital e ele faz pelo menos 10 cirurgias aí acompanhado com o proctor, que é quem vai explicar o passo a passo, o acompanhamento das cirurgias para que ele se desenvolva ainda mais pós a sua certificação. O simulador foi recebido para a nossa instituição. A presença do simulador vai nos ajudar ao treinamento, a capacitação dos cirurgiões, aprimoramento relacionado com a cirurgia robótica, né? Equipamento de alto padrão, de última geração, que estará presente na nossa instituição
no auxílio do treinamento dos médicos que estarão envolvidos na cirurgia robótica. Então isso é um grande passo, uma coisa muito importante e só engrandece a nossa instituição e facilita muito a vida do aprendizado aí da equipe toda envolvida nesse grande projeto que é a cirurgia robótica da Santa Casa de Santos. Santa Casa e você. Apoio Crismed, compromisso com a saúde. Biomega, medicina diagnóstica.